porque agora eu já vou conversar com Gislaine Azevedo ao vivo também. 2 crimes de homicídios na noite de ontem. Você está no ITEP, não é isso? Boa tarde, Gislaine Azevedo. Quais as informações que você tem sobre essas execuções que ocorreram ontem aqui em Natal? Boa tarde, Mário César. Boa tarde a todos que acompanham o Patrulha da Cidade. Nesse momento eu falo aqui ao vivo, de frente à sede do Instituto Técnico Científico de Perícia, justamente para falar sobre esses casos. Foram casos distintos que aconteceram na Zona Oeste de Natal. O primeiro caso, uma pessoa foi baleada, foi morta, e outras 2 foram baleadas durante um atentado a uma oficina. Inclusive, há imagens de câmeras de segurança que registraram aí o momento de toda essa violência. Nós temos uma reportagem contando como foi esse caso. Nós vamos acompanhar a partir de agora. Era para ser apenas o final do expediente, mas a noite desta segunda-feira foi marcada pela violência nesse estabelecimento localizado em Felipe Camarão. Observe esse homem que está de costas para a rua. Ele conversa com funcionários e outros clientes. Até aí, tudo normal. O que ninguém imaginava é que essa seria a última imagem dele vivo. Em poucos segundos, o rapaz, até o momento não identificado, seria morto com vários tiros. Veja que um carro passa. Em seguida, o veículo do tipo Ford Ka, de cor prata, para. Pelo menos 4 homens desembarcam e começam a atirar em direção ao jovem, que aparece no portão e ainda tenta correr, mas cai e é atingido várias vezes. Veja que um dos criminosos utiliza uma arma longa, possivelmente uma espingarda calibre 12. Observe que o grupo não economiza nos disparos. Cerca de 20 tiros são efetuados em direção ao jovem, que foi ao local para trocar o óleo da moto. Após se certificarem de ter atingido o homem, os suspeitos atiram em direção aos fundos da loja. Policiais militares do 9º Batalhão foram acionados e ainda realizaram diligências pelo bairro, mas os suspeitos conseguiram fugir. O pessoal informou lá que chegou um carro prata, não se sabe o tipo, mas que é a cor prata, e que já chegaram atirando de forma sem parar dentro do estabelecimento. Ainda segundo o sargento Aloísio, um carregador de pistola foi encontrado no estabelecimento e uma arma no carro utilizado para socorrer o casal baleado. A arma foi encontrada, as munições também por outra viatura, e estão levando material para o delegado apurar essas informações. A gente não se sabe se a arma é do cliente, se a arma é do proprietário, se é dos vagabundos, não se sabe. Apenas que foi apreendida e está indo para a delegacia para o delegado trabalhar sobre isso aí. A arma estaria dentro do carro que foi utilizado para socorrer as vítimas? Chegando no local aqui da UPA, foi constatado sim, e diante desse material a gente está indo para a delegacia entregar ao delegado. Os proprietários da oficina de motos, localizada na rua Padre Cícero, no bairro de Felipe Camarão, foram socorridos por populares, aqui para a unidade de pronto atendimento em Cidade da Esperança. O estado de saúde do homem de 35 anos e da mulher de 32 não foi divulgado. Já o cliente, que segundo a polícia seria o alvo dos atiradores, foi socorrido pelo SAMU para o pronto-socorro Clóvis Sarinho, mas morreu antes de dar entrada na unidade. Minutos após dar entrada na UPA de Cidade da Esperança, a mulher precisou ser transferida para o Hospital Valfredo Gurgel. De acordo com informações extraoficiais, há alguns meses, o homem que aparece nessas imagens sendo executado teria sido alvo de um atentado e estaria marcado para morrer. A polícia ainda não sabe o que pode ter motivado o ataque a tiros na oficina em Felipe Camarão. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa vai ouvir o casal e testemunhas. A vítima que morreu foi identificada como Aldean Vicente, de 31 anos. Ele trabalhava como auxiliar de produção numa fábrica de refrigerante. A família dele está neste momento aqui no ITEP aguardando a liberação do corpo. O pai dele conversou comigo, está bastante emocionado, muito abalado. Ele não tinha condições nenhuma de dar entrevista, mas ele foi solícito às minhas perguntas, ainda conseguiu falar sobre o filho, disse que quando chegou no local do crime, o filho ainda estava vivo quando foi socorrido pela equipe do SAMU e que naquele momento ele tinha esperanças de que o filho dele
depois de ser socorrido, sobreviveria a esse ataque. Mas infelizmente, a caminho do hospital, o Aldean não resistiu e morreu e já foi conduzido aqui direto para o ITEP. A equipe aqui de perícia informou que foram vários disparos, tanto que os braços dele ficaram quebrados, né, com a violência dos disparos de arma de fogo. O Aldean, como eu disse, tinha 31 anos, ele deixa 2 filhos, um de 3 e outro de 2 anos de idade. Segundo o pai dele, ele estava na hora errada, no local errado, tinha ido apenas trocar o óleo da moto. Ele também estava separado da esposa há 4 meses. O velório do Aldean deve acontecer aí no centro de velório que fica na Avenida 8, no Alecrim. Ainda não há horário porque o corpo ainda não foi liberado. Após essa liberação, vai para a preparação pela funerária até seguir para o local onde vai acontecer o velório. Mas o que o pai do Aldean informou é que ele deve sim ser sepultado ainda no dia de hoje. E Mário César, sobre o outro caso, né, o outro crime, em menos de 1 hora, na mesma região, dessa vez no bairro de Cidade da Esperança, uma outra tragédia. Um homem de 34 anos foi assassinado com um disparo de arma de fogo. A gente também tem uma reportagem sobre esse caso, nós vamos acompanhar a partir de agora. O começo da noite desta segunda-feira foi o horário escolhido pelo assassino para possivelmente acertar as contas com o rapaz que aparece caído na calçada à espera do socorro. Era por volta das 6h30 quando moradores e comerciantes da Rua Souza foram surpreendidos pelo barulho dos disparos. Inclusive um jovem de 34 anos que seria o alvo do atirador que havia acabado de chegar a esse trecho bastante movimentado em Cidade da Esperança, na zona oeste da capital. A informação que ele estava aí na cigarreira, chegou uma pessoa, atirou nele, ele saiu correndo e caiu aí no solo aí, na calçada. Segundo testemunhas, a vítima estava conversando com um desconhecido bem aqui nesse ponto, ao lado dessa cigarreira, quando de repente foi atingida por pelo menos 2 disparos. Tentando escapar da morte, o jovem saiu correndo nessa direção, mas caiu poucos metros à frente na calçada desse bar e restaurante. Apesar disso, alguns detalhes chamam a atenção da polícia. O primeiro deles é que o crime aconteceu bem em frente ao terminal rodoviário de Cidade da Esperança, a porta de entrada e de saída para quem chega ou sai de Natal através do transporte urbano interestadual. Além disso, o crime aconteceu a cerca de 30 metros da sede do Batalhão Rodoviário Estadual de Trânsito. E nós estamos também a cerca de um quarteirão da sede do 9º Batalhão, unidade responsável pelo patrulhamento na área. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ainda foi acionada, mas quando chegou ao local, não havia mais nada a ser feito. José Ricardo Pereira Quirino já estava morto. Segundo a polícia, o jovem era natural do município de Cajazeiras, no interior da Paraíba, e pode ter sido atraído para ser assassinado no local. A perícia não encontrou cápsulas pelo chão, o que leva a crer que a vítima pode ter sido atingida por disparos de revólver. Uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa já deu início às investigações. O corpo de José Ricardo Pereira Quirino, de 34 anos, já foi liberado aqui do Instituto Técnico Científico de Perícia. A família dele não é daqui, é de outro estado. A irmã e o marido da irmã que vieram fazer essa liberação, inclusive ela estava extremamente abalada, emocionada. Para vocês terem noção, ela estava tão abalada que ela me abraçou e chorou no meu ombro. Uma cena muito, muito comovente, até mesmo para a gente que, infelizmente, todos os dias tem que trazer aqui esse tipo de notícia. Ela não quis dar entrevista, ela não tinha nem condições de dar entrevista, mas ela falou um pouco sobre o irmão. Disse que já há 17 anos ele já tinha saído de casa, né? Eles são de outro estado. E, infelizmente, ele tinha envolvimento com drogas. A família já tinha tentado interná-lo várias vezes. 14 vezes ele foi internado para tentar livrar aí do vício das drogas, mas ele não conseguiu se libertar. Segundo ela, ele não cometia
delitos, né, furtos, para poder consumir a droga. A família enviava recursos financeiros, é uma família bem estruturada, então a família acabava, sempre que ele pedia mais dinheiro, a família enviava, justamente para ele não se envolver aí com crimes, né, de nenhuma natureza. Outra informação que a gente teve também é que ele era um filho adotivo, a família que tinha somente esse casal, né, a filha biológica e esse rapaz que era filho adotivo. E uma palavra muito forte, uma frase muito forte, muito comovente da irmã, que ela me disse, né, no momento do choro ali, foi que eles perderam a guerra, que fizeram de tudo para ajudar o José Ricardo, mas infelizmente eles não conseguiram. E que o José Ricardo se libertou. Essa foi a frase marcante da irmã aí dessa vítima que foi assassinada na cidade da Esperança, né, em um crime que aconteceu em menos de uma hora de um outro crime, 2 casos que abalaram 2 famílias aí, né, que desestruturaram 2 famílias com essa violência. Mário César, são essas informações, eu volto com você. A gente mais junto, Potiguar como você. Pois é, a gente mais junto Potiguar como você. Muito obrigado então pelas informações aí, Gislaine Azevedo ao vivo aí, direto do ITEP, né? Execuções acontecendo aqui em nossa capital, meus amigos telespectadores. E essa declaração aí é a realidade.